Batalhas espaciais, poderes, naves tecnológicas e robôs gigantes fazem parte da ficção científica há décadas, com óperas espaciais cheias de políticas e guerras nas estrelas sendo um dos grandes pilares do sci-fi. Mas uma verdadeira obra de arte uniu todos esses temas em uma das mais impressionantes e importantes guerras espaciais da cultura pop. O anime que mudou não só a sua indústria, mas também deixou um impacto inegável no gênero e é uma das melhores representações dramáticas da devastação da guerra em um universo sci-fi. Uma história marcante chamada Mobile Suit Gundam. Enquanto várias histórias de guerras intergalácticas, principalmente nos anos 70 e 80, tendem a serem mais leves e até escapistas, e histórias de robôs gigantes serem comumente associadas a crianças, Gundam revolucionou a ficção científica tanto pela sua narrativa quanto pelo seu estilo, e é sem dúvidas uma obra que merece ser tão memorável quanto ela é. E hoje aqui no Central Pandora eu não quero só relembrar, mas também explorar porque Gundam ainda é muito importante. A ficção científica oriental tem uma importância muito grande na cultura como um todo. O Japão foi produtor de várias histórias incríveis desse gênero. Com uma nação traumatizada e se recuperando dos efeitos da Segunda Guerra Mundial, algumas obras muito importantes relacionadas a esse ambiente social surgiram, como Godzilla, que representa os temores da bomba atômica. Já no âmbito mais escapista, é por lá que surgiu o subgênero da ficção científica dos robôs gigantes, conhecidos como Super Robots, que ficaram bem populares entre os anos 50 e 70, com Mazinger Z sendo responsável pela popularização desse subgênero. E foi unindo esses dois aspectos e inspirado por Tropas Estelares de Robert Heinlein que Yoshiyuki Tomino criou uma história que une essas duas partes importantes da ficção científica japonesa, tendo participado da produção de outros animes, como também sobre mechas, Brave Raidin e também episódios de Astro Boy. Tomino queria criar algo mais sério, uma história que envolvia esse fascínio da cultura pop japonesa por grandes robôs, mas também a sua experiência crescendo no período pós-guerra, principalmente sobre o quanto esse tipo de conflito é devastador e traumatizante. Partindo dessa ideia, ele desenvolveu o Mobile Suit Gundam, tirando os elementos mágicos e cósmicos dos robôs gigantes e os imaginando como armas de destruição em massa usados em uma guerra com lados ambíguos, em uma história que também explora a expansão da humanidade pela galáxia e o quanto isso pode nos mudar. その人類の第二の故郷で人々は子を産み育てそして死んでいった。 Lançado no final da década de 70, quando as guerras espaciais estavam em alta, Gundam traria uma visão bem diferente do que estava dominando a cultura pop na época. A história se passa em um futuro onde a humanidade, por causa da superlotação da Terra, começou a se expandir pelo sistema solar, criando dezenas de colônias espaciais. No entanto, as colônias mais afastadas da Terra, conhecidas como Lado 3, se unificaram sob o nome de Principado de Zeon e iniciaram uma guerra por independência contra a Federação da Terra. Enquanto Zeon não tinha poder ou recursos suficiente para uma guerra direta contra a Federação, eles tinham uma tecnologia devastadora, as armaduras móveis conhecidas como Zaku, que fizeram com que o Principado de Zeon se tornasse uma grande ameaça. O conflito, conhecido como a Guerra de um Ano, foi tão severo que metade da população humana morreu durante o combate, com resultados devastadores para o planeta Terra. Para enfrentar Zeon e as suas armaduras móveis, a Federação da Terra desenvolve o protótipo RX-78-2 Gundam, e é ao tentar destruir esse protótipo antes dele entrar em produção em massa, que Zeon não só destrói grande parte da colônia do lado 7, como também força Amuro Hai, o filho do engenheiro que desenvolveu o Gundam, a se tornar o piloto dessa máquina de guerra. E apesar da pouca experiência, o poder e durabilidade dessa máquina fazem de Amuro a única esperança dos sobreviventes da colônia. Amuro e a tripulação da Base Branca agora precisam ser a ponta da lança na guerra contra Zeon, o que não é um trabalho fácil, afinal, eles também precisam enfrentar o lendário Cometa Vermelho Char Aznable, um piloto formidável e um personagem misterioso que tem muito a esconder de seus inimigos e principalmente dos seus aliados.
Visualmente, Mobile Suit Gundam é bem anos 70, o que pode até incomodar alguns que não gostam dessas animações mais lentas, como era o comum para a década. Mas para quem não se incomoda com isso, essa é uma história com alguns dos visuais mais interessantes das últimas décadas e algumas das melhores ideias, mesmo com as suas limitações. Não só o Gundam é um dos robôs com um dos designs mais legais e icônicos de todos os tempos, incluindo a espada de energia mais legal da ficção científica. Sim, melhor até do que aquela espada laser que você está pensando agora. Mas o anime também se dedica a sempre trazer personagens que chamam a atenção, seja pelo seu estilo, pelas histórias ou pela personalidade. Os próprios mechas inimigos possuem visuais incríveis, alguns acabaram até mais queridos do que o próprio robô principal. Cada personagem, até mesmo mais simples, tem um design que reflete bastante a sua personalidade e que diz tudo sobre eles mesmo sem nenhuma fala, algo que é muito importante em uma animação. Enquanto existem alguns personagens meio anos 70 demais e algumas representações envelheceram mal, outros aspectos são fascinantes, desde os vilões, como o honrado e experiente Rambahal, até os aliados, como a enigmática Matilda Jan, e os veículos de suporte do Gundam, como o Gun Tank e o Gun Cannon. A dinâmica entre Char e Amuro também é uma das melhores entre protagonistas e antagonistas do gênero. O interessante é que essa não é uma história onde o protagonista fica com todo o desenvolvimento e tempo de tela. Muito é dedicado aos outros personagens, suas preocupações e aspirações. Praticamente todos eles são bem desenvolvidos, o que por sua vez faz com que todos sejam marcantes. Não é surpresa que os personagens de Gundam são famosos até hoje no Japão, principalmente o Char. Mas como uma ficção científica militarista, Mobile Suit Gundam também se destaca nas suas cenas de ação e na sua ambientação. Enquanto ele não é totalmente realista, Gundam tenta da melhor forma possível fazer com que as batalhas entre os mechas sejam ao mesmo tempo dinâmicas e que passem a sensação de serem realmente batalhas fundamentadas na realidade. Outro grande destaque fica para os combates no espaço, que é o principal cenário da série. As coreografias aproveitam bastante a gravidade e as dimensões desse tipo de ambiente, conseguindo fazer com que esses embates sejam sempre intensos. Gundam explora o quão assustador realmente seria um combate num lugar assim, seja em uma armadura móvel ou dentro de uma das muitas naves da Federação. Gundam consegue colocar um certo terror, antecipação e intensidade em suas batalhas espaciais que nem toda obra da ficção científica consegue. Em muitos momentos a história até mesmo beira o hard sci-fi, como por exemplo as colônias espaciais orbitando diferentes corpos no espaço. Na série, essas colônias orbitam uma posição chamada de pontos de Lagrange, uma solução científica real e válida para o problema de 3 corpos. Além disso, o formato dessas colônias é baseado no cilindro de O'Neill, outro conceito científico do mundo real, que é uma proposta aceita pela ciência para a colonização espacial. Isso faz com que a história vá muito além do seu espetáculo visual inicial e tenha elementos que agradam até os fãs mais científicos da ficção. Mas o grande diferencial de Mobile Suit Gundam é que ela sabe a hora de falar sério, principalmente em como a guerra é devastadora, não só materialmente, mas também psicologicamente. Gundam é sobre um garoto de 15 anos que se torna o piloto de uma das mais incríveis máquinas de guerra já construídas. Mas isso em momento algum é mostrado como uma grande aventura, ou até mesmo como algo heróico. Na verdade, pilotar o Gundam é uma experiência destrutiva para o garoto. A história não é sobre um adolescente que amadurece e se torna um grande herói. É sobre uma criança que tem a sua inocência tirada por um conflito brutal. E a série não lida com isso de forma leve. As cenas de guerra e as suas consequências são proeminentes em todos os momentos, do começo ao fim da história. Amuro não se sente um grande herói, ele fica chocado e até mesmo traumatizado quando nota que, no fim das contas, ele está tirando a vida de outros seres humanos, pessoas que ele nem mesmo conhece.
é uma história com uma criança sofrendo de estresse pós-traumático em meio à guerra. É uma visão muito mais humana e realista de um conflito como esse, sem a glamorização do combate e sem a visão forçada do heroísmo em algo que no final das contas é em sua essência brutal e devastador. Essa percepção está presente em todos os personagens principais, que testemunham as tragédias da guerra em nível pessoal e amplo. Desde o começo, essa era a visão de Tomino, ser realista não apenas na ciência por trás de Mobile Suit Gundam, mas também na parte social e psicológica da narrativa. E honestamente, por mais que a série seja datada em muitos pontos, essa visão e crítica ainda são algumas das mais aguçadas da ficção científica. Enquanto na superfície essa é uma história incrível sobre lutas de robôs, ela é na verdade uma história sobre guerra, tão séria quanto dramas realistas que vemos no cinema. É uma das óperas espaciais mais introspectivas e reflexivas de todos os tempos. Outro ponto brilhante da narrativa é como a guerra não tem um lado definido. Ela é bastante ambígua na hora de definir quem tá certo e quem tá errado. Tudo bem, o Principado de Zeon foi quem incitou a guerra, e em muitos pontos eles são os vilões. Mas a série não simplifica algo sério como a guerra, tornando algo complexo em uma história clichê de bem contra o mal, com uma visão sem nenhuma nuance. Em alguns momentos também é mostrados muitos erros da Federação da Terra, com a exploração da Federação da Terra às colônias sendo um dos motivos da guerra pela independência de Zeon. Em alguns momentos até mostrados soldados do Principado que realmente acreditam estar fazendo a coisa certa, enquanto alguns soldados da Federação da Terra são antagonistas em diferentes momentos. Gundam foge de vários estereótipos clássicos de vilões da ficção científica. O verdadeiro vilão é o conceito da guerra. Por exemplo, uma parte interessante da história é a especulação de como os humanos que nascem no espaço acabariam evoluindo, uma descoberta incrível que poderia avançar a humanidade de muitas maneiras. Mas no fim, essa descoberta fantástica acaba sendo usada exclusivamente como arma. Por fim, Mobile Suit Gundam nos pergunta: é possível alcançar a paz se tudo que a nossa espécie faz é se preparar para a guerra? Cheio de ideias e questões poderosas e com um visual impressionante, Mobile Suit Gundam é uma história marcante na ficção científica e que ajudou a moldar o gênero, sendo responsável pela criação do estilo conhecido como Real Robots, onde a representação dos robôs gigantes foge do mágico e aposta em uma narrativa muito mais ligada ao sci-fi, explorando também conflitos sociais, pessoais e políticos ao invés de grandes inimigos fantásticos. É um pouco exagerado dizer que Gundam é a obra espacial definitiva? Possivelmente, mas ela foi a única a unir um conceito tão fantástico quanto a briga de robôs gigantes com a seriedade que acompanha a ficção científica desde a sua concepção. Por ser uma obra onde dois pontos distintos no espectro da ficção científica convergiram, Mobile Suit Gundam é com certeza imperdível. É uma narrativa que combina de forma brilhante duas ideias completamente opostas da ficção científica, com um estilo verdadeiramente único e que, mesmo que muito ligado às suas limitações e à sua época, foi bastante inovador, e é uma obra que deve sim ser vista como um verdadeiro clássico, responsável por dar origem a várias outras histórias que aproveitariam, adaptariam e até melhorariam esses temas, mas que devem os seus conceitos e ideias ao anime de 79. Curiosamente, apesar de toda essa importância, como outras grandes obras que já falamos por aqui, Gundam não fez sucesso em seu lançamento, tendo sido cancelada após 39 episódios, mas a produção conseguiu negociar mais 4 para concluir a narrativa, mesmo que de forma apressada. Foi só depois da Bandai comprar os direitos dos brinquedos que a popularidade da série começou a crescer com as suas reprises. O que é levemente irônico, considerando que uma série pensada no público adulto e que lida com coisas seríssimas tenha sido salva pela produção de brinquedos. Por fim, esse aumento de popularidade acabou dando a oportunidade de Yoshiyuki Tomino de trabalhar em uma versão cinematográfica do anime, podendo editar a história para ser mais direto ao ponto e ser ainda mais incisivo em todos os seus temas. Mobile Suit Gundam edição especial, Soldados da Desolação e Confrontos no Espaço possuem um final menos corrido. Boa parte das histórias que envolvem monstros da semana do anime foi cortada por ser redundante e a animação foi melhorada em alguns momentos. Segundo o próprio criador da obra, esses 3 filmes são a versão definitiva da história, mas não deixe isso te desanimar de ver o anime, já que muitas tramas interessantes estão presentes apenas nele, incluindo diferentes momentos de humanização entre os dois lados da guerra. O sucesso dos filmes foi tão grande que mudou até mesmo a forma como o cinema japonês via os animes, com o sucesso de bilheteria na estreia sendo chamado pelo jornal Asahi Shimbun como o dia que mudou os animes, mostrando o potencial dessa mídia como algo que também poderia ser cinematográfico e atrair um grande público.
A partir daí, com uma grande ajuda dos brinquedos, Gundam se tornou uma enorme franquia. Entre diferentes mídias, Mobile Suit Gundam já contou mais de 50 histórias diferentes, e é uma franquia que continua viva e muito popular no Japão até hoje, popular o suficiente para estar presente em diferentes campanhas de marketing. E não é só por lá que essas histórias foram contadas. Há também as terríveis adaptações ocidentais, como o infame dos Z-Bots, que felizmente nunca saiu do episódio piloto, e o hilário jogo War for Earth. Até mesmo o cinema ocidental tentou embarcar nessa onda, com filmes como A Guerra dos Robôs e Robot Jox, os Gladiadores do Futuro, claramente se inspirando no conceito. Até mesmo o Canadá tentou a sorte com uma adaptação ambiciosa, mas igualmente terrível a essas outras ideias. O G-Savior Gundam tem até mesmo uma versão perdida, que teve o começo da sua produção lá em 1983, com a sua arte conceitual feita por ninguém menos do que Sid Mead, o artista conceitual de Blade Runner. A importância de Gundam é gigantesca para a cultura pop, sendo influência direta para outras grandes obras, como Macross e Neon Genesis Evangelion. Até mesmo o artístico Del Toro se inspirou no anime para criar Círculo de Fogo e os seus Jaegers. Gundam foi um marco na cultura pop japonesa e também impactou a cultura mundial como um todo. Poucas coisas têm um impacto tão grande quanto Mobile Suit Gundam. Essa importância é tão grande que existe até mesmo uma estátua em tamanho real e que se move, construída em Yokohama em homenagem ao mecha que marcou a ficção científica. Brilhante em sua ação, provocante em seus temas, além de muito nostálgico, Mobile Suit Gundam é uma experiência fascinante para qualquer fã da ficção científica, até mesmo para aqueles que não gostam de animes. Como sempre, muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, eu espero que você tenha gostado e que essa seja uma boa indicação para você conhecer outros universos da ficção científica. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em outras galáxias.